Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Maternidade Real no Facebook do Diário da Região. Eu sou Francine Moreno, repórter do Caderno Vida e Arte. Estou aqui hoje para falar mais uma vez sobre o universo dos pais e filhos. Nessa semana, o nosso bate-papo é com a pedagoga e diretora da escola Luz da Vida aqui de Rio Preto, a Natúcia Cunto Tadei. Ela vai falar sobre a importância das crianças brincarem. O que isso pode trazer de benefício para os nossos filhos, para os nossos pequenos. Agora com esse finalzinho de férias, né, últimos dias aí, a gente vai incentivá-los a fazer mais isso. Muito obrigada, Natúcia, por estar aqui com a gente hoje. Obrigada. E aí eu quero começar conversando com vocês, falando sobre isso, né, sobre a importância de brincar, que é essencial para o desenvolvimento das crianças. É isso mesmo, Natúcia? O que você pode começar falando aí pra gente sobre os benefícios mesmo, né, da criança tirar o sapato, ir pra rua brincar? Fran, muito obrigada, viu, pelo convite, é um prazer estar aqui. E ainda mais falar sobre brincar, que faz parte do meu universo, né? Uhum. As crianças vivenciam o brincar como a própria vida. É uma coisa tão importante, tão essencial para o desenvolvimento, que não dá tempo de fazer outra coisa para a criança, não é? Uhum. Você vai chamar para tomar um banho, para escovar um dente, para fazer algum outro compromisso que não seja, não, é só o brincar. E a gente às vezes não entende, né, que essa é a própria vida da criança, desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. A vida dela é brincar. Uhum. E brincar faz parte do desenvolvimento humano mesmo. E em todas as gerações, sempre todo mundo brincou. Mesmo agora, que as crianças estão muito presas às televisões, à internet, a jogos, a computador, de algum jeito ela acha um jeito de brincar, né, de usar o próprio corpo, de se movimentar. Entendi. E é isso também que a gente ouve muito falar, e eu acho que é isso, que é verdade que esses anos agora, né, de brincadeira, serão muito importantes lá na frente, né? Sim. Isso afeta positivamente, né? Então, sim, a criança que brinca é um adulto mais feliz, assim? O que você pode me falar? Ah, certamente, porque o brincar, é a partir do brincar que a criança desenvolve a própria identidade, a própria percepção de si e do outro. Então, com certeza, isso reflete lá na frente, né? Crianças que brincaram pouco, elas têm, sim, algumas dificuldades, às vezes, para se relacionar, para se perceber em relação ao mundo que faz parte. Então, tem um reflexo, sim, muito positivo para as crianças que brincam, principalmente aquelas que brincam em liberdade. Isso até era a minha próxima pergunta, que eu vou falar a questão porque hoje, o que eu percebo? Os meus filhos mesmo ficam ali naquele reduto da minha casa, não pode ir na rua, que é perigoso, é rua de ônibus, né? Na casa dos meus pais também, né? Não tem esse livre acesso, por exemplo, igual que eu tinha quando eu ia lá para Três Fronteiras, na casa da minha avó, que era, né, quintal de terra, né? Aquela coisa, aquele acesso muito gostoso, aquela liberdade, né? Então, isso que eu também quero conversar com você sobre isso. A questão da importância do ar livre, né? Da criança brincar ao ar livre, da criança ter contato com terra, né? Não só cimento, né? Não só essa coisa urbana, né? O que você pode falar? Olha, hoje já tá sendo muito discutido, né, o desemparedamento da infância, a importância da criança estar em contato com a natureza. É algo que é imprescindível. Mesmo que a gente não tenha condições dentro dos nossos espaços familiares, né, dos nossos ambientes, a gente tem que criar condições. Eu penso que a escola precisa criar condição. A escola é um lugar que não pode ter cimento. A escola tem que ter grama, tem que ter terra, tem que ter parque de areia, tem que ter brincadeira com água. E quando a gente não tem em casa, a gente também leva ao parque. Leva, por exemplo, aqui em Rio Preto, ao parque ecológico, às praças. A gente precisa ocupar a cidade. Entendi. A gente está ficando muito preso mesmo, né? Porque onde as crianças sabem brincar? No shopping. Que elas vão dentro daqueles espaços, dos brinquedos já completamente robotizados e brinquedos que já determinam o brincar. Então a criança precisa estar em contato com a natureza para que ela invente a própria brincadeira, para que ela entre em contato com a terra mesmo, não só a terra vermelha, mas com a grama, com as diversas texturas do mundo, né? Infelizmente as crianças têm pouco acesso a isso hoje em dia. Então é nossa responsabilidade como adulto criar essas condições. Então, por exemplo, um pai então que não tem o quintal, né? Tem aquela coisa do quintal só. Então vai numa praça, vai a oportunidade que tem, por exemplo, para ir numa chácara, vai nessa chácara, deixa essa criança ficar descalça, relar o pezinho, né, na terra, porque tem criança que às vezes a gente vê com o pé, suja o pé, ai, tá sujo, né, fica incomodada, né, porque não conhece, né, então é importante também estimular.
Com certeza, assim, eu percebo que as crianças não têm acesso e quando elas têm acesso, elas não sabem o que fazer com a natureza. É tão interessante isso, mas muito tem a ver, é muito reflexo da relação que se estabelece em casa. Então, se a gente, enquanto mãe, pai, educador, tem pavor de sujeira, tem pavor de criança com a mão suja, com o pé sujo, consequentemente ela também terá. Vai ter também. Então a gente precisa, assim, quando cria essas condições para elas estarem em contato com a natureza, já dizer, olha, nós viemos com roupa de bater, roupa de brincar. Hoje essa roupa de brincar. Não posso colocar uma roupa de passeio na criança que vai brincar no quintal, porque senão eu vou ficar ali, né, circundando a criança para que ela não entre em contato com a sujeira. Então, sujeira, na primeira infância, é o que faz a gente ter lembranças boas, né? Ralado no joelho, coisa que a gente lembra, porque ralei o joelho, porque ralei o braço, porque eu fui corajoso, subi numa árvore, caí. E hoje a gente percebe... ter história para contar, né? Tem história para contar, né? A gente vê crianças que não sabem lidar com um arranhãozinho. Não. Né? E acham que o mundo vai acabar por conta de um arranhão. Quando, na verdade, ele pode trazer essas marcas da história a partir da forma como a gente lida com isso, como o adulto lida, né? Então é muito mais importante do que a gente imagina, né? Muito mais. Não, tá ótimo. E aí a questão da brincadeira, a questão dos limites, né? A criança, ela aprende a questão dos limites, do respeito com o outro, então da questão de saber respeitar o amiguinho diante... perdeu, né? Diante de uma brincadeira com o amiguinho. Isso tudo é importante mesmo para depois também, porque a criança tem que saber lidar com frustração, né? Depois, agora e depois quando cresce, né? Tem isso também? Tem, é muito bacana se abordar esse assunto, porque o que mais a gente precisa é de seres que saibam lidar com a frustração, porque a vida é frustrante, dia a dia, todo tempo, nós adultos lidamos com isso, não é? E a gente aprende agora, na infância. E quando a criança tem a oportunidade de entrar em contato com um grupo de crianças na mesma idade, com crianças menores, maiores, o que acontece? Ela acaba tendo que se descentrar para observar a perspectiva do outro. Eu e você estamos aqui brincando, e você quer um brinquedo, eu também quero. E nós vamos ter uma disputa aqui de desejos, de força de vontade. Você vai lutar pela tua vontade, eu vou lutar pela minha. Ou eu vou ter que ceder, ou você cede, ou a gente entra num embate físico mesmo. É assim que se resolve quando pequeno. E depois, logo a gente conversa, logo a gente volta a brincar, porque criança é assim, não verdade, é? Eles brigam, se batem, se empurram e daqui a pouco tudo tá bem de novo. Não, passa 5 minutinhos e está tudo bem. Sim, e isso quando eles têm oportunidade para isso. O que tem acontecido é que as crianças têm sido muito vigiadas, existe um brincar muito vigiado, que impede que a criança tenha tempo de vivenciar um conflito e ela mesma resolver, porque logo tem um adulto resolvendo por ela. Então, é isso que é importante deixar elas se resolverem ali, né? Sim. Teve um conflito, uma disputa de brinquedo, deixa que elas se resolvam. Porque às vezes o pai ir lá interferir já não é legal. Sim, sim. É muito delicado a gente tocar nesse assunto, porque pode parecer que a gente está deixando aqui a mensagem de que as crianças podem se agredir, podem se bater e ninguém vai fazer nada por isso. Não, não é isso. É muito importante a gente ensinar para as nossas crianças que existe um valor social de respeito, de se colocar no lugar do outro, mas isso é muito elaborado. Antes dela vivenciar essa elaboração toda, ela vai ter que sim entrar em contato com conflitos, né? E a partir dos conflitos acontecendo, a gente vai mediar. Mas é importante que aquilo que ela dá conta de resolver sozinha, ela tenha essa oportunidade, porque a gente confia muito pouco na capacidade das crianças. E eles são muito inteligentes, sim, né? Sim, porque se você me perguntar, então eles vão aprender a se relacionar quando brincam? Sim, as crianças aprendem muito, porque para elas é muito importante fazer parte de um grupo. Socialmente, quando as crianças estão brincando ou no espaço escolar, ou mesmo num parque, ou nos parques dos condomínios, tem muitas crianças que estão brincando na rua, dentro dos próprios condomínios, né? E ali ela quer fazer parte do grupo. Então, por isso que é tão importante o convívio entre as crianças. Às vezes a criança cede mais fora de casa do que dentro. Porque lá fora, se eu não ceder, eu não sou aceito pelo meu grupo de amigos e então eu preciso me colocar socialmente, né? Por isso tem muitas pessoas que indicam que as crianças até a partir dos 3 anos essencialmente entrem na escola. Antes disso eu já vejo várias vantagens, mas é um marco assim, não, criança de 3 anos tem que estar na escola, porque lá ela se coloca socialmente. Ali ela aprende sobre si e sobre o outro, né? Entendi. E se você está chegando agora, nós estamos em mais um programa Maternidade Real,
nós estamos falando sobre a importância de brincar. E se você tiver, então, uma dúvida, pode encaminhar aqui pra gente, que eu passo aqui pra nossa convidada. E eu quero mandar um oi para Jaque Ricardo Martins, para Neide Neri, para Paula Camila Davi Laura Estela, Maria Moreira Nielsen Venâncio, para o Paulo Perso, para Larícia Cintas, que está dizendo, a Túcia arrasa sempre, Maria Chagas e a Cibele Salgado. Gente, obrigada, viu, por estar aqui assistindo o programa com a gente, e pode mandar aqui perguntinhas se vocês tiverem alguma dúvida. E aí também, Natu, você tem a questão dos jogos de regras, né, como os dos tabuleiros. Aí são para as crianças um pouquinho maiores, né, que já conseguem entender as regras, né, e instiga mesmo o raciocínio estratégico, né, e também tem a questão desse raciocínio mesmo, de estimular isso, né. Isso é legal, por exemplo, ajuda, por exemplo, na sala de aula depois, para essas crianças maiores? Sim, sim. A gente tem uma percepção sobre os jogos lúdicos, a importância desse lúdico estar dentro do universo escolar, mas também com um certo cuidado, sabe? Porque tem acontecido assim, da brincadeira ser um pretexto para ensinar algum conteúdo. E aí o jogo, aquele prazer de jogar que você tinha quando se reunia com as suas amigas, é da época que jogava War? Muito, não é? Uma delícia. Ó, Marcão também, Marcão. Então você já pensou se você tivesse ali, claro, você aprendia muito sobre continentes, sobre estratégias, sobre ali, né, as relações que você ia ter de jogada e tudo mais, mas se a tua professora naquela época se aproveitasse desse conteúdo só para te ensinar sobre geografia, às vezes aquele prazer do jogo, né, perde a graça. Então, é esse o cuidado que eu penso que a escola deve ter. Tem que ter espaço institucionalizado para brincar pelo brincar. Né? E claro que a partir disso vários conteúdos são aprendidos, mas tem que ter aquele momento de agora vocês vão brincar com esse jogo livremente, né? Para interagir, para elaborar esses raciocínios, porque certamente tem sim a aquisição desse raciocínio lógico, a construção, né? E além disso, Fran, lembra que a gente falava ainda há pouco sobre aprender a se relacionar, aprender a conviver socialmente? Esses jogos de regras, eles aparecem mais para frente, porque então a gente pressupõe que a criança já construiu uma série de conteúdos sobre si mesma e sobre o outro, que eu dou conta agora de aceitar regras, de cumprir, de não trapacear. É verdade. Joguei muito banco imobiliário, gente. Adorava banco imobiliário. E tem lá em casa ainda, tá guardado. Para quando as crianças crescerem. A Laura tá lá, tá guardadinho pra Laura. Então, e aí também da questão dos jogos coletivos, como o futebol e a queimada, que joguei muito, brinquei muito de queimada também na frente de casa. É a questão de incentivar o trabalho em equipe, né? A queimada muito tem isso, né? Que você tem que se unir mesmo ali com os seus companheiros para conseguir atingir o objetivo, né? E aí também isso estimula também a questão dessa parceria. Sim, a gente fala muito hoje sobre os jogos cooperativos, né? É muito importante, sim, ter jogos cooperativos, mas esse que você cita, ele tem um trabalho em equipe, mas também tem uma competição. E tudo bem, né? Não tem problema, porque a gente também vivencia uma vida que tem as nossas competições, né? Então é importante, sim, a criança aprender dentro de uma equipe, né, ter toda ali uma estratégia para competir. Mas é claro que a gente não pode esquecer do fair play, né? Da coisa, olha, tudo bem, você ganhou, mas nem por isso você pode se sobrepor ao seu adversário, porque agora você ganha, depois você perde, e a gente aprende muito sobre isso também, né? Entendi. E uma coisa também que eu acho que é muito legal, os pais têm que brincar com os filhos também, né? Não é também só levar lá no parque e ficar lá no celular, por exemplo, né? É verdade. Porque eu tenho uma lembrança muito boa do meu pai. Meu pai sempre foi muito participativo, assim, nas brincadeiras. Me levava para pescar, vinha de bicicleta aqui na Cidade das Crianças, aqui atrás. Então era muito divertido, né? Então, assim, eu tenho muitas lembranças boas. E eu tento fazer isso com os meus filhos, né? Da maneira possível, no tempo aí, mas eu tento mesmo fazer nos finais de semana. E aí é importante mesmo, né, ter esse sair, deixar o celular, guarda o celular, deixa a novela para outro dia, séries, né, que agora todo mundo gosta muito de assistir séries.
E é bom brincar também, se sujar junto com as crianças, entrar debaixo da chuva, né? Assim, deixar molhar chapinhos, cacheados, né? É isso. É sim, olha, a gente fala aqui então de dois conteúdos que são muito importantes. Esse da família, do espaço familiar, na relação do brincar junto com a criança, que é essencial sim, mas a gente pode tocar daqui a pouquinho no assunto da criança aprender a brincar sozinha. Então, olha, veja bem. É importante, sim, que a família brinque junto, mas não o tempo todo. Se você tem essas lembranças do seu pai, com certeza você também vai ter lembranças dele tendo o espaço dele, ele assistindo o jornal dele, não tinha essa questão? A hora do jornal é a hora do jornal. E a da minha parte também lá na rua. Isso. Que era uma brincadeira de rua, adorava. É claro que como criança, o que marca muito a memória da gente na relação com os nossos pais é esse momento que eles se dedicavam a nós, né? Dedicavam atenção pra gente, mas eles também nos proporcionavam muito espaço de liberdade. Sim. E não sentiam culpa. Eu tenho aqui uma hipótese de que eles não sentiam culpa quando a gente estava brincando na rua e eles estavam envolvidos com os afazeres deles. Então, essa é a relação. Eu concordo quando você diz que a gente precisa sim deixar o celular, nós todos precisamos refletir sobre isso. Né? A gente precisa sim dedicar mais atenção aos nossos filhos, mas, em primeiro lugar, deixa o celular e olha para você mesmo. Observa as suas próprias necessidades, atenda às suas necessidades, que certamente você vai ver a necessidade da sua criança. Entendi. Né? Porque tem aí uma geração de pessoas muito culpadas, porque se dedicam muito às tecnologias, aos celulares e tudo mais, e aí compensam muito as crianças com uma atenção em demasia. É muito interessante, isso tem acontecido demais. Quando a criança está ali desenvolvendo uma possibilidade de brincar sozinha, a família já está interferindo. Então é uma linha tênue aí, entre ter presença e entre possibilitar a criança brincar sozinha, porque desenvolve muita autonomia. Entendi. Né? E é uma descoberta muito importante para a vida. A criança perceber que ela tem possibilidade de proporcionar prazer para si mesma. Que não depende só do outro, do meu pai ou da minha mãe, inventar uma brincadeira para que eu brinque. Entendi. Eu tenho possibilidade de criar. E se você começa a criar esses espaços, Fran, é muito interessante o quanto que as crianças aproveitam. No começo, quando as crianças estão muito vinculadas e se acostumam a brincar só com seus pais, elas estranham. Não sabem o que fazer com o tempo livre. Mas tem que deixar. Tem que ir proporcionando também, né? E observando. Daqui a pouco ela está inventando histórias, fazendo de conta, criando universos. É muito interessante. Entendi. E vivenciar isso junto com eles é muito bom, né? Essas descobertas. Sim. Olha, eu quero mandar então também um abraço para Cíntia Silva, para Carol Gama, para Rose Bortoli, Edson Aparecido de Macedo, Cibele Salgado, Emerson Luiz, Márcia Regina Orsi, Natúcia Incrível, a Carol Gama. Eu não entendi, Carol, a sua perguntinha aqui. Nem no parque levamos, porque a imersão é junto com ela. Não entendi, Carol. Manda de novo aqui, que aí eu repasso aqui para Natúcia. A Fernanda Bortolotto e a Laurinda Mendes. Olá, pessoal. Obrigada por estar aqui com a gente. Aí também eu quero também conversar um pouquinho com você para a questão da brincadeira de ajudar a saúde emocional, né? Porque ter amigos é muito bom, né? Brincar com eles, que é aquela coisa de acabar com o tédio, deixar a tristeza para lá. Então o brincar também mexe com o emocional da gente, é bom pro coração. Sim, na verdade a gente tinha que brincar até quando adulto, né? A gente esquece que o ser humano é um ser brincante. E isso começa assim desde pequenininho. Mais ainda do que ser significativo para fazer amigos, é primeiro entrar em contato consigo mesmo. É perceber que é potente, que eu realizo coisas, que eu construo, que eu elaboro, que eu crio uma ideia e vou à frente com ela. Então tudo começa mesmo com esse universo da brincadeira. E bacana da gente falar que começa muito cedo, Fran, começa quando eles são bebezinhos, recém-nascidos. Né? A gente, quando percebe um bebê bem pequenininho, ele brinca com o peito da mãe. Brinca mesmo, verdade. Ele brinca com a face da mãe enquanto mama e passa a mão e aperta e chama a atenção da mãe para si. Já é, claro que da nossa perspectiva, um brincar.
né? E aí a criança pode ir sendo convidada a brincar quando é bem pequenininha. Eu acho importante abordar isso, porque às vezes a gente acha que brincar começa quando a criança já aprende a andar, já aprende a falar, já está se saindo aí por si só. Não, ela brinca desde que é bebezinha. E a gente faz um convite, né? Lá na escola a gente convida bastante as famílias a colocarem as crianças pequenas no chão, deitadinhas de barriga para cima, com objetos ali ao redor da cabecinha, objetos que elas tenham condição de pegar, paninhos, lenços, coisas leves, nem brinquedos de plástico caros, nada não, coisas leves assim que ela tenha condição de observar, de pegar. Sabe a partir de quantos meses? A partir de 2 meses. Bem petitiquinha mesmo. Petitiquinha. E aí, claro, esse chão é cobertinho, com um tatame ou com um edredom, mas é importante que seja no chão durinho, porque aí a partir dessa oportunidade que ela tem de estar no chão, ela começa a fazer os giros corporais. Então não precisa nem colocar aqueles ginásios em cima da cabecinha da criança, não, porque o primeiro brinquedo da criança é o próprio corpo. Entendi. Né? Então, claro que o primeiro lá, aquele primordial é o corpo da mãe, mas depois é o próprio corpo. Então ela descobrir a mãozinha, colocar a mãozinha na boca, puxar pezinho para trazer para a boca e fazer giros para lá e giros para cá, isso já é uma forma brincadeira. De brincar. Entendi. E ali você já começa a criar condições da criança estar em liberdade e com autonomia, sem ter que ter um adulto o tempo todo interagindo com ela. Eu não estou falando de abandono, eu não estou falando de criança que fica jogada num canto. Não, pode ter até, deve ter até um adulto que observa. E observa as conquistas da criança. E você vai perceber o quanto que ela é potente, esse corpinho todo, um sistema todo em funcionamento, né? Entendi. Mas isso tem que começar, a gente tem que proporcionar. Porque a gente está acostumado a ficar muito tempo com as crianças no colo. Sim. E as crianças precisam sim de colo. Elas podem ficar dentro do sling, elas podem ficar aí no nosso ninho, né? Mas elas também podem ficar em liberdade para descobrir o próprio corpinho. Não, legal. Ó, a Vivian aqui tá dizendo assim, perdi uma parte, tem como ver depois? Tem. Vivian, ó, e o pessoal aí que tá assistindo, se quiser depois compartilhar essas informações com o pessoal, com algum amigo, uma avó, uma madrinha da criança, com qualquer pessoa, você vai lá no Facebook do Diário, lá tem uma seção vídeos. E lá tem todos os vídeos de todas as lives aqui do nosso jornal, né, do nosso grupo, né, então tá lá, vai estar lá, logo depois do programa aqui acabando, vai estar lá já, vocês podem acessar quantas vezes vocês quiserem, inclusive até compartilhar, tá bom? Tem sim, tem disposição lá. E aí também quero falar um pouquinho sobre a interação, é isso, né, também, da questão da interação das crianças, né, e uma coisa que eu acho que é muito sério, que é a obesidade infantil, né, hoje tem muita criança gordinha, né, e isso é muito sério, né, é uma questão de saúde pública mesmo, né, e aí também a brincadeira pode também ajudar, né, a evitar esse ganho de peso, evitar o sedentarismo, né? Isso também, a brincadeira pode ser usada também para evitar esse ganho de peso, né? Sim, sim. Né, hoje surgem até videogames em que as crianças se fazem aí um esforço físico enquanto jogam, mas até isso é questionável, né? A criança, para utilizar o corpo inteiro, ela precisa estar em contato com a natureza, como a gente falou no comecinho do programa. Ela precisa correr, brincar de pega-pega, de esconde-esconde, de bola queimada, de futebol, e para isso ela precisa sair da frente da televisão. Ela precisa sair da frente do tablet ou do computador. Né? Esse eu acho que é o grande mal da atualidade quando se refere ao brincar da criança e que com certeza está refletindo muito em níveis de obesidade, né? Porque quando as crianças estão em frente à TV, a gente também, quando está em frente à TV, a gente sente mais vontade de comer. Então a gente tem menos ganho, menos gasto calórico, energético e mais vontade de comer. E às vezes você come sem saber o que está comendo. Né? Então tem muito isso sim, e as crianças precisam se movimentar, porque a natureza da criança é corpo em movimento. Na primeira infância, essencialmente é corpo em movimento. Então se a criança está muito apática, se ela está paradinha, está com vontade de fazer nada, ai, não quero, e nada tá bom, comece a observar. É importante daí ter um ponto de alerta.
Que criança, que é criança saudável, tem que estar em movimento. Claro que tem aquelas que são mais calmas, que têm um temperamento aí mais tranquilo, e gostam de brincar mais paradinhas, mas algum movimento corporal ela tem que né, gostar de fazer. E se não está gostando, então é momento de colocar limite mesmo na TV, dizer, bom, agora nós vamos brincar lá fora. Né, que seja no quintal, que seja no saguão do prédio, a gente sempre encontra espaços para brincar. Não, legal. E eu quero também, lembrei de uma coisa agora, que é a questão dos brinquedos, né? A criança não precisa de brinquedos tecnológicos, os mais caros, né? Eu vejo até assim, eu tenho uma lembrança muito boa da minha filha, que ela tem 11 anos hoje, mas ela adorava caixa de papelão. Eu tenho uma lembrança do meu pai ter comprado um presente lindo, assim, aí chegou, nem tinha um pro brinquedo. Ficou brincando com essa caixa de papelão, e esse avô puxava a Laura para cá e puxava para lá. Então, acho que também é importante falar sobre isso, né? Que às vezes a criança não quer também um brinquedo caro. Qualquer coisa pode ser um motivo para brincar, né? É isso mesmo, né? Qualquer coisa, não precisa então comprar, né, um brinquedo de R$400, né? Não precisa disso. Não claro precisa. Que é uma delícia, né? É uma delícia, mas quem precisa, geralmente, somos nós. Né? São os adultos. Que têm aí certas carências, que não tiveram o brinquedo quando eram crianças. Aí quer comprar agora. Né? Somos aí as crianças feridas que querem agora resolver nos nossos filhos. A gente tem uma sociedade de consumo, as crianças ficam sendo bombardeadas com propagandas, né, cria-se muito desejo na criança. Os vídeos no YouTube, as coisas que aparecem, você já deve ter visto esses vídeos em que a criança abre brinquedos. Esses youtubers. É demais, não é? Chega a ser, muito preocupante. É preocupante mesmo. É uma questão de reflexão que eu também acho que vai aí, muito em breve, estar sendo discutido como saúde pública, sabe? Mas, enfim, a criança de fato não precisaria desse tanto de brinquedo. Aí alguns pais, mães podem escutar a gente falar, ah, sim, mas ele quer, ele pede, faz show na frente da loja de brinquedo, quer, mas não é da natureza da criança ter essas necessidades. Ela quer pelo contexto social em que ela está inserida. E aí ela desenvolve esses desejos. Mas quanto mais a gente puder proporcionar para ela, menos, veja só, estou falando, quanto menos, melhor. A simplicidade é da maior riqueza, da maior profundidade na vida da gente, né? Então, caixa de papelão é sim um brinquedo altamente potente. Tudo pode se tornar brinquedo na mão de uma criança criativa. Né? A gente, lá na escola, a gente brinca assim que nós viramos sucateiros, porque a gente fica pegando tudo quanto é coisa que aparece, que pode nos remeter a uma possível brincadeira. É uma desconstrução mesmo, sabe? E que ajuda muito a gente lembrando da nossa própria infância, do quanto a gente brincava com tão pouco. Sim. Né? Aí a gente pode dizer, mas os tempos mudaram, hoje as crianças têm acesso a mais coisas. Sim, elas têm, mas isso causa uma confusão imensa. É verdade. Porque elas se confundem entre aquilo que elas podem fazer e aquilo que o brinquedo faz por ela. Né? As crianças às vezes ganham aí um robô que não há nada que ser feito com esse robô, é só olhar ele funcionar, ele cantar, ele colocar, enfim. Lá em casa também aconteceu essa situação de o meu filho mais novo, o Antônio, tinha um avião. E esse avião, ele era muito simples, um brinquedo, um aviãozinho, mas muito simples. Então ele pegava o avião e ficava e fazia os barulhos com o avião. E depois ele ganhou um avião cheio de muita tecnologia. O avião andava sozinho, fazia todos os barulhos e tudo mais. E ele já não queria mais brincar com aquele outro, né? Que ele tinha que fazer o barulho. Então o próprio brinquedo, quando traz a situação pronta, tira da criança uma oportunidade de criar. De imaginar, de inventar o mundo, né? Então são esses que a gente está chamando aí hoje em dia de autômatos, são brinquedos que fazem tudo por si só e são altamente questionáveis aí pra gente da área da educação. Entendi. Quero compartilhar uma brincadeira que eu fazia. Minha avó morava num terreno, né, com uma casa, terreno com terra, então a gente brincava muito de fazer bolo, né, e tinha aquele fogão a barro, e aí então a gente pegava a colher, né, da avó. Ia levando a colher. E aí meu avô faleceu, e aí foi se reformar essa casa para poder alugar, que a minha avó veio embora para Rio Preto. A hora que foi rastelar o quintal, achou um jogo de colher. Ai, era uma diversão, gente. Achou, minha avó ficou tão brava.
Ela ficava brava, não adiantava nada. E era assim, ó, você vê como que é? Ter histórias para contar, né? Então, brincadeira é muito legal mesmo. Eram nossos tesouros mesmo. Tesouros, era muito gostoso. E os tesouros vinham do armário, né? Do armário dos avós. Era bacia. E aí decorava esse bolo, colocava dentro desse fogão de barro, né? Eu não sei nem como que se chama. Como chama isso? Fogão de barro mesmo, né, Marcão? E a gente era uma diversão. Mas minha avó ficou brava depois, na hora que viu o tanto de garfo e colher que tinha lá no quintal. E aí é isso até que eu ia até perguntar para você, a próxima pergunta também, a questão de correr, tropeçar, cair, levantar, correr de novo, chorar, empurrar ali o amigo, né, e continuar a brincadeira. Tem que ter isso, né? Que isso também é para a vida, né? Isso. É aprender para a vida, é isso também? Isso aí, isso que você falou, tudo se traduz numa palavra, né? Resiliência. É a gente realmente ter oportunidade de construir isso desde muito pequeno. E as crianças são altamente resilientes. Nós, de novo, é que não somos. E a gente tira delas essa oportunidade, porque um bebezinho, ele cai inúmeras, milhares de vezes antes de aprender a andar. Né? Mas quando tem ali um entorno e já começa aí, não começa da criança de 3, 4 anos que não sabe, que não é resiliente, não, é de um bebê que está ali engatinhando e ou tem um adulto circundando ali, tolhindo toda a liberdade, ou tem um adulto que é potente tanto quanto a criança é e deixa não, de novo, como abandono, mas como aquele que acredita no desenvolvimento da criança. E ela aprende a engatinhar por si só, ela aprende a descer de degraus por si só, mas a gente acha que nós temos sempre o melhor jeito, né? E cada criança desenvolve um jeito. Então, às vezes, pequenos degrauzinhos, as famílias já percebem uma criança perto, já saem correndo antes da criança poder tentar descer. Eu fiz isso, possivelmente você fez, a gente faz isso com os nossos filhos, né? Por isso que é tão bom ir para a escola. Que na escola eles exploram, né? Exploram, porque são vários e as crianças desenvolvem a capacidade por si mesmas de se deslocar num ambiente, né? Então, é muito interessante. Um degrauzinho, de um batentezinho de porta, uma criança vai descer segurando no batente, pôr um pezinho e outro, outra senta e arrasta o bumbumzinho, outra vira de costas e desce um joelho, depois desce outro. E quem disse que é a gente que vai definir qual é o melhor Eles jeito que vão descobrir, né? Se a gente deixar, né? E aí a criança às vezes cai. Antes dela sentir alguma coisa, se tiver um monte de adultos ali perto, ai meu Deus, e assustando, às vezes eles assustam do nosso susto, né? Sendo que seria o tempo de espera, observa. Calma, deixa ele se virar. Porque esse esforço que a criança faz para levantar quando ela cai, ela ganha força, inclusive muscular. Ela ganha força de musculatura para poder levantar de um tombo. E que isso tem uma simbologia, né? A gente precisa de muita musculatura para viver a vida como ela é, né? Entendi. Então é agora que começa e que vai refletir para toda a vida. Tá ótimo. Natúcia, eu acho que é isso. Olha, gente, tem muito assunto para ficar falando aqui, mas para a gente poder encerrar, eu quero que você fale alguma coisa, que você deixe um recado, uma dica, ou um lembrete, alguma coisa que você acha importante falar e compartilhar aqui com os nossos internautas. Falo sim, olha, o lembrete que eu tenho que deixar para todos vocês, inclusive para mim, é para a gente lembrar que nós já fomos criança. E que nós temos essa criança ainda morando dentro da gente. Porque a partir disso, a gente vai ser muito mais empático com a infância das nossas crianças. Quando der aquele medo, aquele pavor da criança se sujar, ou cair, ou se machucar, lembra do quanto você já aprontou, do quanto você já brincou, do quanto você já deve ter deixado a mãe e o pai muito preocupados, né, com as artes que fez, e o quanto de lembranças boas a gente tem por causa disso. Então, lembre-se de que você foi criança, que o resto vem. Tá ótimo. Então, Natúcia, muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando tudo isso. O vídeo, então, fica lá no Facebook do Diário da Região, né? Quem quiser compartilhar ou acessar, assistir, fique à vontade. Obrigada aqui pelos nossos internautas. Um abraço pela Patrícia Carreira, um abraço para Ana Paula, um abraço para a Francela, que está assistindo, trabalha aqui com a gente. E é isso, gente. Muito obrigada a todos os internautas que ficaram aqui com a gente assistindo o programa, nem que seja um pouquinho, né? Às vezes
tá na correria aí do dia a dia, né? Mas que ficou aqui assistindo o programa com a gente. Espero ter ajudado de alguma forma, né? E é isso. Muito obrigada. E daqui 15 dias tem mais programa Maternidade Real no Facebook do Diário. Até lá, pessoal!